Olá, começa agora mais um 30 Minutos, programa realizado pela turma de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. E hoje o tema é sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para falar sobre o tema, convidamos a psicóloga Daniele Zeotti, que vai explorar e esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Daniele, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a vocês, é um prazer enorme estar entre tanta gente bonita, jovem e interessada em saúde mental. Então, a nossa primeira pergunta, eu queria que você explicasse mais ou menos como que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse nome grande, né? A gente Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem, digamos, um apelido, TDAH. Tá? É uma sigla. A maioria das pessoas conhece essa sigla porque é o transtorno mais comum na infância, o mais prevalente na infância em todo mundo. Então, é um transtorno mental. É importante que hoje a gente não fala mais em doenças mentais. Sempre que a gente fosse referir à saúde mental, a gente diz transtorno mental. Isso veio na alteração no Manual Americano de Doenças que a gente faz o diagnóstico de transtorno. Então, vamos lá. É um transtorno mental que acomete principalmente crianças, mas pode acometer também adolescentes e adultos. Ele se inicia antes dos 7 anos de idade. Importante o início antes dos 7 anos de idade. E ele é caracterizado por sintomas típicos, que são 3. O primeiro que tem que estar presente é o déficit de atenção. A falta de atenção, tá? Então, uma baixa na atenção, tanto a atenção voluntária, que é essa que vocês estão todos olhando aqui para mim, como a atenção espontânea, que é a atenção ao ambiente, tá? Tem que haver o déficit de atenção. A impulsividade, que é o agir antes de pensar. A criança, o adolescente, o adulto agem 2 vezes antes de pensar. Aquela pessoa, sabe, que faz tudo, vai agindo, fica tudo desorganizado. E a hiperatividade, que é uma agitação muito grande, uma incapacidade de sentar, de ficar quietinho, de assistir um filme. Estes 3 sintomas devem estar presentes. A hiperatividade pode estar presente ou não. Importante é que haja o déficit de atenção. Os outros 2 podem estar alternados. Pode só haver o déficit de atenção e a impulsividade, ou só o déficit de atenção e a hiperatividade, ou os 3. Antes dos 7 anos de idade, se apresentar em mais de um ambiente essa dificuldade, então em casa e na escola, em casa e no clube, porque se só acontecer na escola, né, gente, é uma criança que não tem muito interesse, apenas pode ser. Então, essa dificuldade tem que se manifestar em mais de um ambiente e ser forte o bastante para prejudicar a vida da criança. Mas tem como depois dos 7 anos, e até mesmo na vida adulta, o adulto apresentar os sintomas. E fazer o diagnóstico. Mas é que para ver, você tem que, na história, quando você vai colher a história de um adulto, por exemplo, você está suspeitando que ele tenha o TDAH. Depois eu explico, mas a manifestação na idade adulta é diferente, na adolescência, na infância da forma que eu estou explicando, na adolescência é de um jeito e na idade adulta é de outro. Óbvio, o ser humano vai se desenvolvendo e a personalidade vai mudando. Quando você vai colher a história de um adulto, que você está em dúvida se ele tem ou não TDAH, tá? Porque geralmente a patologia se perdura até a idade adulta, tá? Pode ter controle, pode melhorar, mas ela continua até a idade adulta. Você tem que perguntar, como é que você era, bem novinho? Se ele não souber, tentar colher com alguém da família. Então você volta, conversa com a sua mãe, conversa com alguém. Como que era? Conseguia assistir um filme? Conseguia repetir uma história? Tem que estar presente a perturbação antes dos 7 anos de idade. Quem faz a próxima pergunta agora é a Liliane. Daniele, diante de tudo isso que você nos falou, quais são os principais sintomas? Então, Liliane, os principais sintomas são esses 3, ok? Falta de atenção, déficit de atenção, intensa impulsividade e hiperatividade. A hiperatividade e a impulsividade podem ou não aparecer, mas o déficit de atenção tem que aparecer. Como que a gente observa isso no comportamento das crianças, principalmente? Aquela criança que não consegue se concentrar, ela não consegue sentar e assistir um filminho inteiro. Não consegue. Ela levanta, ela se mexe, ela é agitada, ela tem uma agitação desorganizada, porque
É até desleal falar sobre crianças agitadas, porque crianças de 2 anos de idade, 3 anos, são agitadas por definição, elas estão conhecendo o mundo, mas é uma agitação desorganizada, é uma agitação sem um objetivo. Ela começa a mexer em um brinquedo, larga, ela vai, liga a televisão, desliga, ela mexe no celular, ela faz várias coisas ao mesmo tempo e não consegue se concentrar. Ela é facilmente irritável. Ela tem muita dificuldade em lidar com a frustração. Quando ela é frustrada, ela faz birras homéricas por conta da grande impulsividade. Como ela tem essa dificuldade de atenção, é uma criança que quando entrar na idade escolar vai ter dificuldades, óbvio. Então ela vai ter dificuldades na aprendizagem. Como ela é extremamente inquieta e ela não tem um objetivo quanto a essa inquietação, ela vai ter problemas de comportamento. Vai ter problemas sérios de comportamento, ela tem uma irritação, uma labilidade do humor, o humor muda muito. Então, com isso, ela acaba tendo problemas de relacionamento. Acaba sendo uma criança que muitas vezes ou vai ficar agressiva, vai brigar com os amigos sem ter motivo, vai bater, vai chutar, vai morder, né? As crianças mordem, ou vai ficar isolada, vai ficar mais sozinha. Vocês estão prestando atenção que esses sintomas que eu estou falando são todos muito parecidos com uma criança. Crianças fazem isso. Mas, como eu disse, estes sintomas têm que causar sofrimento suficiente para atrapalhar a criança e seu desenvolvimento e se manifestar em mais de 2 ambientes. Esses sintomas vão mudando. Então, eu falei da primeira infância, né, dos bebês aí, da idade escolar e na adolescência. A gente diz que é um transtorno que acompanha até a idade adulta. Os adolescentes, muitas vezes, a agitação ela diminui um pouco. Essa agitação, muitas vezes, ela é substituída pelo humor. Rebeldia. Humor instável, demais. Sabe aquele que é de lua? De manhã está de um jeito, de noite está de outro. A agressividade, a rebeldia, o negativismo, a impulsividade é muito maior. Adolescentes são impulsivos, por definição. Imagina com um transtorno, essa impulsividade aumenta muito. E isso coloca esses adolescentes em risco. Então, são adolescentes que acabam tendo mais risco de envolvimento com drogas, de comportamentos que os colocam em risco, por exemplo, roubar o carro do pai e dirigir embriagado, né? Tem dificuldades de relacionamentos também, dificuldades de organização e dificuldades escolares também. Na idade adulta, quando eles vão crescendo um pouquinho, chega na idade adulta, a inquietação às vezes some, tá? Fica mais uma inquietação no pensamento. Um pensamento muito acelerado, uma pessoa que fala de várias coisas ao mesmo tempo, não para nenhum assunto, tem total dificuldade em repetir o que você falou, né? Então, por exemplo, aqui se tivesse alguém assim, não ia conseguir repetir o que eu estou falando, não precisa repetir igual, mas pelo menos contar para alguém, nossa, aprendi uma coisa legal hoje, aprendi como é o TDAH. Então, ela tem essa dificuldade, uma dificuldade grande no gerenciamento do tempo, uma desorganização impressionante, e aí não é difícil da gente pensar que ela tem dificuldades de relacionamentos e dificuldades no trabalho. Então, vocês podem perceber que o TDAH é um transtorno que pode afetar grandemente a vida do indivíduo, desde a primeira infância até a idade adulta. Daniele, qual o diagnóstico, ou a porcentagem, né, desse diagnóstico com esse transtorno no Brasil? É sensacional a sua pergunta. Ótima. Na verdade, o Brasil hoje é o campeão, provavelmente vocês vão me fazer essa pergunta daqui a pouco, mas aí a gente fala mais aprofundadamente. O Brasil hoje é o campeão em uso da Ritalina. A Ritalina é a medicação de escolha principal para se tratar o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O nome do sal é metilfenidato. O Brasil está na frente dos Estados Unidos. E a questão que eu sempre me faço é, será que todo mundo por aqui é hiperativo, gente? Não é possível. O que acontece nessa terra? Né? Desobediência, falta de limites, dificuldades de aprendizagem viraram TDAH. Então, hoje no Brasil há uma hiperdiagnosticalização. Ei, não, mãe? Diagnóstico demais. Muita gente fazendo esse diagnóstico com muita facilidade e sem critérios. Isso prejudica os números. Então, os números que nós temos hoje são altos, são assustadores, mas eles são falsos. Porque muitas dessas crianças estão sendo diagnosticadas erroneamente. Elas não são elas não têm o TDAH. Elas podem ter outras patologias.
que a gente pode até falar sobre isso, mas o TDAH não. Então esse número é incerto, tá? É incerto, é um número alto, é o transtorno mais prevalente na nossa sociedade, nas crianças, como eu disse, não só no Brasil, no mundo, mas se você pegar o diagnóstico, você vai pegar uma escola pública, você vai ter aí mais de 40% das crianças com esse diagnóstico. O que em saúde mental é extremamente pouco provável. Em saúde, né, gente? Porque assim, saúde é a regra, doença é exceção. Quando você vê um transtorno, uma doença virar regra, algo é errado. Talvez a falta de limite dos pais, da família. Sensacional, Bárbara, isso. Muitas vezes a criança é rebelde, digamos, ela é mal educada, sabe? Pais que não colocam limites, porque os pais se perdem muitas vezes, né? Nessa missão de colocação de limites, eles criam regras que eles mesmos depois não cumprem. Então a criança, ela é rebelde, né? Ela é inquieta, ou ela tem outro diagnóstico. E aí, TDAH. E a Ritalina no Brasil virou a droga da obediência. Então assim, a criança é desobediente, Ritalina nela. Metilfenidato nela. A criança é birrenta, metilfenidato nela. Por isso tem que ter muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico. Tem uma história, vou contar pra vocês, que eu sempre dou de exemplo quando a gente vai falar disso, sobre prevalência do TDAH. A produtora do Cats é um dos maiores musicais da Broadway, que ficou no ar, digamos, né? Ficou no ar por mais de 30 anos, 3 décadas, sensacional, sucesso absoluto e todas as noites de casa cheia. Ela conta a história dela, que quando ela era criança, ela era inquieta. E a mãe levou ela ao pediatra e disse assim, olha, dá um jeito nessa menina é doente. Essa menina tem alguma coisa, essa menina não para. E disse que o pediatra tirou a mãe da sala para ir conversar com ela e quando ele voltou, ela estava dançando. E ele olhou para ela e olhou para mim e disse assim, sua filha não é doente, sua filha é uma bailarina, coloque-a no balé. Vocês já pensaram se naquela época tivessem diagnosticado ela com TDAH, metido Ritalina nela, a gente não teria o Cats hoje. Por isso há que você ter muito cuidado, muita cautela para fazer o diagnóstico. Daniele, existe algum cuidado especial com alguém que é diagnosticada com esse transtorno? Sim, Laura, sim. Na verdade, quem é diagnosticado com TDAH acaba tendo um rótulo, né? Então, assim, um cuidado grande é não rotular, né? Não é tudo que ele faz que é por conta do TDAH, é uma criança, não deixa de ser criança. Ter um transtorno mental não faz a infância sumir, não faz a adolescência desaparecer, um adulto deixar de ser adulto. Primeira coisa, não aos rótulos, ok? A segunda coisa, você sabe que é uma criança, um adolescente ou um adulto, que vai precisar de mais atenção e paciência do interlocutor. Seja na escola, seja no trabalho, seja em casa com a família. Então você vai ter que ter um pouco mais de cuidado na hora de falar as coisas. De garantir que a criança esteja te olhando, né? Então você pode abaixar e falar, você está me olhando? Presta atenção, eu vou falar, eu vou repetir, repete comigo, né? Ela precisa desses cuidados. No trato, mas ela precisa de tratamento, ok? Ela precisa de tratamento medicamentoso muitas vezes a medicação, realmente eu falei mal da medicação, mas não sou contra a medicação, não é isso, eu sou contra a hipermedicalização. Quando é necessário, ela precisa ser usada. E a psicoterapia também, e às vezes algum outro profissional precisa estar envolvido, sim, né? Então, vão envolver o psiquiatra infantil, o psicólogo, o pediatra, aí envolve a escola também, a coordenação da escola, nesses cuidados. Mas é possível se ter uma infância feliz com TDAH, uma infância boa. Bom, Daniele, vou ter que te interromper um pouco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saiam daí. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, Destemidos. Transformadores. O
que nos atrai é a ação. Queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados. Para deixar a nossa marca. Somos Quem vai lá? E faz. Barão de Mauá. Estamos de volta com 30 minutos e a psicóloga Daniele Ziotti nos conta mais sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Daniele, eu gostaria de saber, veio uma curiosidade agora, se é mais comum entre homens ou mulheres ou não tem nada a ver. Não existe. Existe uma prevalência maior em meninos, nos homens, do que nas mulheres. De 4 para 1. A cada 4 meninos, uma menina é acometida pelo TDAH. Uma diferença sabe importante. o porquê ou não? Então, na verdade, não. Exatamente porque não. Mas a gente pode depois falar sobre as causas principais do transtorno e aí talvez fazer uma hipótese. Mas não existe uma assertividade com relação a isso. Apenas é mais prevalente nos meninos. Tá certo. Quem faz a próxima pergunta? Olá, Daniele. Meu nome é Loana e eu gostaria de saber se existem testes específicos para se fazer o diagnóstico. Loana, olá. Muito boa sua pergunta também. Eu falei da dificuldade de se fazer o diagnóstico, da hiperdiagnosticalização, que leva à hipermedicação. Então, existe alguma coisa específica? Na verdade, sempre que a gente fala de saúde mental, não existe um exame clínico para mostrar a patologia. Por exemplo, não existe um exame de sangue que apareça a doença mental. Não existe um exame de imagem, um raio-x, um ultrassom que apareça a doença mental. Doença mental, a gente faz diagnóstico através do comportamento. Então, TDAH, a gente faz diagnóstico pelo comportamento da criança. Mas existem sim testes psicológicos específicos que vão apontar para a provável existência do TDAH em uma criança, um adolescente ou um adulto. Esses testes são de uso exclusivo dos psicólogos. Somente psicólogos podem fazer essa aplicação. Tá? Existe um exame também que se chama exame neuropsicológico, que é um psicólogo especialista em neuropsicologia que vai aplicar uma bateria de testes que, junto com a observação do comportamento, a história da criança, vão apontar para o diagnóstico. Olá, Daniele. Meu nome é Maicon e gostaria de saber quais são os tratamentos para esse transtorno. Olá, Maicon. Então, existe a possibilidade, como eu disse, do tratamento medicamentoso. Então, existe a droga de escolha, que tem o nome comercial mais conhecido, Ritalina, e o sal é metilfenidato. Não são todos os casos que vão precisar da medicação, tá? A medicação tem algumas controvérsias, ela é importante em alguns casos, mas ela pode causar dependência, ela tem alguns efeitos colaterais aí que a pessoa precisa ficar atenta, por isso a indicação tem que ser bem precisa. A psicoterapia é fundamental, né? Porque é fundamental que essa criança, esse adolescente ou esse adulto aprendam a conviver com esse déficit, como identificar situações de maior dificuldade, poder colocar o pensamento antes da ação. Eu disse que é uma patologia que cursa com impulsividade, então poder pensar antes de agir, ok? Então é fundamental. Psicoterapia e, em alguns casos, a farmacoterapia. Claro que aí a gente vai estar falando de alguns profissionais que trabalham juntos. Então a gente vai precisar do pediatra. Muitas vezes o pediatra da criança, ele é o primeiro que muitas vezes levanta aí a possibilidade da hiperatividade. Então, o pediatra, o psicólogo e muitas vezes um psiquiatra infantil. Esses três precisam trabalhar juntos, ok? E algumas vezes a gente vai precisar de uma pedagoga. Pela dificuldade no aprendizado, pela dificuldade na escola, a gente vai precisar do auxílio de uma pedagoga, desse outro profissional. Crianças diagnosticadas com TDAH, é muito interessante, elas se beneficiam muito de atividades físicas. Então tem um novo profissional que vai poder ajudar a gente, que é o educador físico. Esse educador físico também precisa estar a par do diagnóstico e de como ele vai poder explorar essa criança da melhor forma, para ela canalizar a sua energia de maneira construtora. Então é uma equipe que precisa trabalhar junto. E os pais, os pais precisam colaborar enormemente, seguirem todas as orientações dos profissionais envolvidos no tratamento.
Paciência também. Tolerância, persistência, paciência, muito amor e assim, entender que é uma parceria, né? Os profissionais da saúde mental, o educador físico, no caso for a escolha, e a família tem que trabalhar juntos, né? Não se trata, não se atende, não se cuida de uma criança em psicoterapia, uma criança com transtorno mental, sem o apoio dos pais. É muito difícil você conseguir algum resultado se os pais não estiverem realmente na mesma direção que os profissionais que estão cuidando da criança. Então, os pais têm que ser parceiros mesmo nessa situação. O pilar de tudo, né? Os pais. Quem faz a próxima pergunta? Olá, Daniele. Meu nome é Jennifer. Eu gostaria de saber quais são as causas desse transtorno. Oi, Jennifer. As pessoas têm muita curiosidade em saber as causas das doenças mentais, dos transtornos mentais de uma maneira geral, né? Sabe-se que o TDAH tem um forte apelo biológico, hereditário, genético, mas não é o único, ok? Mas ele tem um forte. Então, assim, a gente tem números que mostram que quando tem gêmeos homozigóticos, gêmeos idênticos, se um tem TDAH, o outro tem 70% de chance a mais do que a população normal de desenvolver o transtorno. Se os pais, um dos pais tem TDAH, o filho tem 50% a mais de chance do que a população normal de desenvolver o TDAH. Então isso mostra pra gente que há algo genético importante, não determinante, não sozinho exclusivo, uma causa exclusiva, mas há algo aí importante do ponto de vista hereditário, tá? Mas, como a maioria dos transtornos mentais, a gente considera várias facetas. A gente considera que as causas são multifacetadas. Uma faceta forte é a faceta hereditária que eu disse. Outra faceta é biológica. Seria a faceta... ainda falando da biológica. Hereditária, então, e a biológica. Crianças que tiveram gestações conturbadas. Então, aquela gestação que a mãe usou álcool ou algum tipo de drogas, teve algum tipo de infecção durante a gestação, crianças prematuras muito piquiticas, prematurinhos, ou crianças que o parto foi muito demorado, que tiveram alguma complicação ali no momento do parto, também tem mais propensão a desenvolverem o TDAH. Há uma correlação também com a intoxicação por chumbo na primeiríssima infância e o aparecimento. Então, fatores genéticos e biológicos. Fatores sociais. Crianças que convivem em um ambiente extremamente agressivo, onde as pessoas resolvem as coisas através da agressividade, seus conflitos, onde há o etilismo, o alcoolismo como pano de fundo, onde na família tem usuários de drogas, né, ilícitas. Então, assim, esse social muito desestruturado também faz com que a criança tenha mais propensão a desenvolver o transtorno. E a última faceta, a faceta psicológica. Voltando aos gêmeos homozigóticos, olha que bela, que a alma humana é sensacional. Vamos lá. Se dois gêmeos idênticos, então os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, ok? É um armazém do outro, né? Eu falo que se faltar um órgão nu é uma beleza que você tem um armazém ambulante ali para tudo que você precisar, né? Igualzinho. E os outros 30% que não desenvolvem a doença? Por que só 70%? O que aconteceu com os outros 30%? Mudou o DNA? Óbvio que não. Então, aí foram os fatores sociais? Ah, mas cresceram na mesma casa, na mesma família, provavelmente foram submetidos aos mesmos grandes conflitos da vida, divórcios, perdas, enfim. E aí fica o psicológico com esses 30%. Olha que sensacional. Como cada criança lida com as frustrações, com os conflitos, com as dificuldades, desde as dificuldades intrauterinas. Tem pessoas que dizem, a criança não tem estresse, queria ser um bebê de novo. Eu digo, você que pensa. Imagina que você está morrendo de fome e ninguém te entender. Ou você ter uma dor e ninguém saber o que é. Ou você ser muito pequeno e ver uma briga estrondosa dos seus pais e achar que a culpa é sua. E você não saber falar sobre isso. Ou você se sentir ameaçado por alguém que você confia muito e você não entendeu o que é isso. Então, aí vai
a capacidade de cada criança a lidar com os conflitos. Isso é extremamente único, individual e subjetivo, é para cada um. Então, as causas são 3, principalmente. Biológicas, que incluem as genéticas, sociais e psicológicas. Biopsicossociais. Daniele, meu nome é Emily. Eu gostaria de saber se o SUS oferece tratamento gratuito para esse transtorno. Oi, Emily. Então, existem ambulatórios especializados em TDAH, existem sim equipes preparadas para isso. Então, assim, quando a gente fala em SUS, a gente tem que sempre pensar em como chegar nessa atenção terciária, que a gente diria esse hospital mais especializado. Então, é o posto de saúde, a UBS central, que vai regular para esses hospitais. Existe sim essa atenção. Bom, infelizmente nosso tempo de hoje acabou. Daniela, eu gostaria de agradecer muito a sua presença. E esse foi o 30 Minutos de hoje. Esperamos para a próxima semana. Até lá!